Olá a todos, eu me chamo André Serva de Brito, o meu grupo é composto pela Nadriele de Jesus e pelo Victor Pires. E vamos estar apresentando aí o manejo integrado de pragas de goiaba e dando ênfase aí na mosca das frutas. A goiabeira se chama Pseudo guajavá, né, o nome científico, né? Ela é uma árvore ou arbustos distribuída em regiões de clima tropical e subtropical, né? A frutificação começa no segundo ou no terceiro ano depois do plantio no local definitivo. E então é uma cultura perene que a gente consegue fazer um planejamento com antecedência e de forma que a gente faça o controle de pragas e liste todas as pragas que é recorrente dessa cultura, né? A produção pode chegar neste ano a 8.000 toneladas, segundo as pesquisas dos economistas, segundo essa cultura, né? Porém, essa frutífera apresenta recorrentes ataques de pragas, né? E o principal deles, como de toda frutífera, é a mosca das frutas. Então essa cultura, por ser frutífera, apresenta grandes ataques de pragas, principalmente a mosca das frutas, né? E esses ataques trazem danos econômicos que fazem com que os produtores utilizem agroquímicos em demaseio, né? E isso não é bem visto, principalmente no mercado externo e nem do ponto de vista sustentável, né? Então, visto isso, o manejo integrado de pragas tem como objetivo o uso mínimo de agroquímicos, diminuir a contaminação do ambiente, proporcionar um produto livre de resíduos e garantir a sobrevivência da biodiversidade. Então, as pragas-chave, elas são responsáveis por grandes danos econômicos na cultura da goiaba, né? Ciente disso, os países importadores eles impõem barreiras de frutas que têm a ocorrência dessas pragas-chave, né? Um exemplo dessas pragas-chave, nós temos aí a mosca das frutas. A mosca da fruta pertence à ordem Diptera da família Dipteridae e compreende cerca de 4.000 espécies, agrupadas em 500 gêneros, onde 53% destes infestam frutas, né? Com 250 espécies de importância agrícola e econômica. Aí nós temos a espécie Anastrefa sp, né? Ela mede cerca de 7 milímetros de comprimento e possui a coloração amarelada, né? E o tórax marrom. As asas são em faixa em S ou em V invertido, né? Para identificar essa espécie, tem que ser feita através da genitália feminina, da fêmea, né? Os ovos são brancos, leitosos, colocados de 1 a 10, abaixo da casca dos frutos, ainda verdes, né? As larvas são de cor branca-amarela e podem chegar a 12 milímetros. Elas são vermiformes, com um corpo mais grosso na extremidade posterior. A Ceratite capitata mede cerca de 4 a 5 milímetros de comprimento e de 10 a 12 milímetros de envergadura, né? Possui coloração predominantemente escura e os olhos castanhos violáceos, né? O tórax preto na face superior com desenhos simétricos brancos. Abdômen amarelo com 2 listras sombreadas, né? A forma imatura, que é de ovo, larva e polpa, são semelhantes da anastrefa, né? Com um ciclo de vida muito similar. O ovo de 2 a 3 dias, a larva de 11 a 14 dias e a polpa de 10 a 15 dias. Outras pragas, mas não menos importantes, são o pecilídeo e o gorgulho da goiaba, né? O pecilídeo são sugadores de seiva e medem aproximadamente 2 milímetros de comprimento. O macho possui coloração esverdeada
E a face dorsal do tórax e do abdômen é de coloração preta. A fêmea é verde amarelada e as formas jovens são achatadas com coloração esverdeadas e são recobertas por secreção de cera em esbranquiçada do aspecto floculoso. O gorgulho da goiaba ele vai atacar aí as goiabas e as saizeiros, né? E o adulto é um besouro com aproximadamente 6 milímetros de comprimento, de coloração pardo escuro, enquanto a larva é branca de cabeça negra e apresenta corpo enrugado transversalmente e mede 12 milímetros quando está totalmente desenvolvida. Os danos causados pela mosca da fruta, né? Os ovos da mosca da fruta são colocados por meio do ovipositor, abaixo da casca do fruto, preferencialmente quando ele estiver verde. Então a mosca aí vai fazer a sua postura aí dentro do fruto, né, quando está verde, para então eclodir as larvas, né? Essas larvas vão se alimentar da polpa do fruto, né? E vai deixar um orifício que vai facilitar a entrada de pragas secundárias e de patógenos. Isso aí vai causar, né, a redução da qualidade do fruto, né, vai reduzir a produtividade e vai impedir a comercialização, já que o fruto é o meu produto final e está causando um dano direto, né? Os frutos atacados amadurecem prematuramente e passam por um processo de podridão, né? Então vai causar a queda desse fruto e vai causar a podridão do fruto. Após isso, as larvas saem do fruto para empulpar no solo até 7 centímetros de profundidade, para então vir aí a chegar à sua fase adulta, que é a mosca. As etapas do MIP, né? O MIP, que é o manejo integrado de pragas, ele em si é uma atividade muito complexa, mas não é impossível de ser realizada. Então ela requer o conhecimento de várias áreas. E dentro dessas áreas dentro desses conceitos, nós temos um conceito do tetraedro integrado, né? Que é um conceito criado que fala basicamente sobre os efeitos da praga, o ambiente, cultura e o tempo, como determinados organismos se comportam nesse ambiente, né? E de acordo com a cultura. E esse conceito que é interligado, né? Que é o ambiente, a praga, a cultura e o tempo, eles estão todos interligados. Então eu não posso fazer nenhum tipo de intervenção sem saber que isso vai afetar diretamente esses três, a minha cultura ou a praga em si e o ambiente. Então eu tenho que ter conhecido que todos esses conceitos eles são interligados, e isso vai dar o pontapé inicial para minhas etapas do MIP. Essa base ela fomenta todo o meu projeto de MIP. E as colunas delas vamos ter o controle cultural, o controle biológico, o controle comportamental e o controle genético, né? E o controle vegetal e o controle químico. E no caso da nossa cultura, que nossa praga, que é a mosca das frutas, todas essas etapas são bastante importantes. A gente vai ter que fazer o controle cultural, o controle biológico, né? O controle comportamental, nós temos que saber como nossa praga se comporta, né? O controle genético, saber quais são as culturas, no caso a goiaba, mais resistente ao tipo de praga, né? O controle vegetal, o controle químico também, assim como o controle biológico, que é uma das colunas do MIP, né? O controle químico também não é indispensável totalmente. Vai ter situações que eu não vou deixar de usar o controle químico, né? Mas preferencialmente o controle biológico é o mais saudável para o ambiente em si. Todas essas colunas vão fomentar o meu MIP, né? O meu manejo integrado de pragas, que não é
como falado, não é uma coisa tão simples, é bem sistêmico, requer conhecimento de várias áreas, mas é a forma mais correta de se fazer o controle de pragas, né? Para que, visando o mercado externo ou interno também, onde eu vou ter um produto de qualidade e que eu vou estar fazendo o controle aí de forma correta, evitando aí os danos no ambiente e os danos em outros tipos de insetos. Agora o meu amigo Victor vai dar continuidade. Bom dia. Dando continuidade, temos uma avaliação que é de grande importância para o BIP. Essa avaliação é chamada de avaliação agroecossistema. Ela apresenta essa importância, pois no manejo integrado de pragas, ele nada mais é do que a aplicação de conhecimentos de ecologia, pois ele vai ocorrer de ecossistemas agrícolas ou agroecossistemas que compreendem uma cultura e seu ambiente. Logo, é importante conhecer o histórico da área e os locais de maior incidência de ataque de pragas, além também da sua relação com a cultura plantada, de modo a se fazer um estudo elaborado da praga-chave daquele local e posteriormente suas formas de controle. Além disso, sendo importante as rotações de culturas utilizadas anteriormente e as cultivares escolhidas, como também os dados sobre clima e pluviosidade. Na tomada de decisão, temos que, do ponto de vista do manejo integrado de pragas, o MIP, um organismo só é considerado praga quando causa danos econômicos. E dentre as ferramentas utilizadas, uma importante que é utilizada é a de monitoramento, pois ela utiliza de armadilhas que permite conhecer as espécies presentes, a sua abundância e a distribuição, possibilitando a programação do controle. E dentre as armadilhas utilizadas, temos a primeira que é a armadilha, a McPhail, que é a armadilha padrão para a coleta de adultos de Anastrepa. Entretanto, ela também pode ser utilizada para a coleta de adultos de Ceratites capitata, como também outros insetos. É o tipo de armadilha mais utilizada em escala comercial, onde ela pode ser feita de plástico ou então de vidro. E também pode ser feita de modelos alternativos, como serem confeccionados por embalagens plásticas descartáveis, com tais como frascos de soro, garrafas de água mineral, PET e outros recipientes. Os tipos de atrativos das armadilhas, eles variam desde suco de frutas, mas também a utilização de açúcar, onde as frutas podem ser a uva, pêssego, goiaba, laranja, manga e outros também, como também o melaço de cana-de-açúcar, na concentração de 10%. Deve-se utilizar essa armadilha McPhail sendo colocada a cada 5 hectares. As armadilhas elas devem ser distribuídas pelas periferias dos pomares, devendo ser colocadas em local protegido do sol e do vento, em uma altura aproximadamente de 1,60 a 2 metros acima do nível do solo. As inspeções elas devem ocorrer em intervalos semanais, pois poderá ocorrer a evaporação do atrativo, o que resultará em redução do poder da atração, e na decomposição das moscas capturadas. Na revisão, deve-se retirar a armadilha, esvaziando seu conteúdo em um coletor, como utilizado na imagem, que é uma peneira fina, onde as moscas ficarão detidas. E desse material coletado nas armadilhas, seleciona-se as moscas das frutas, colocando em recipientes com álcool 70%, para a posterior identificação das espécies presentes na área monitorada. Outra armadilha utilizada, como observado abaixo, é a armadilha Jackson, que é a armadilha padrão para a coleta de machos de Ceratites capitata, que ela utiliza como atrativo o paraferomônio trimedilure, sendo ele confeccionado em papelão parafinado de cor branca em forma de triângulo,
com um cartão adesivo colocado na parte interna e inferior da armadilha, onde os machos eles são atraídos pelo paraferomônio e acabam ficando grudados nesse cartão adesivo. Essa armadilha ela deve ser colocada a cada 5 km na periferia do pomar, em locais protegidos de ventos e a 1,5 a 2 metros de altura. A inspeção ela deve ser realizada a cada 15 dias, apresentando o número de moscas capturadas. E a troca da trimedilure ela deve ser feita a cada 45 dias. Outra parte bastante importante será a interpretação dos dados da captura pelas armadilhas, onde efetua-se o cálculo de número de moscas capturadas por armadilha dia pela fórmula MAD é igual a M dividido por A vezes o D, onde o M será a quantidade de moscas capturadas, o A será igual ao número de armadilhas do pomar e o D igual ao número de dias de exposição da armadilha. Nesse nível de controle, ou então nível de ação, ele refere-se à densidade populacional da praga, em que se necessita a aplicação de medidas de controle para impedir perdas de valor econômico da produção. Esse índice ele deve ser inferior a 1, ou seja, uma mosca por armadilha por dia. Porém, a tolerância desse índice ele vai depender do grau de necessidade do mercado ou do destino da fruta. Isto é, se ele vai ter um destino de consumo in natura, natural, ou para indústrias. Porém, se ultrapassar esse índice, deve ser realizado o controle desse inseto. Na seleção dos métodos de controle a serem adotados, nós temos o controle cultural, onde utiliza-se do ensacamento dos frutos, no qual ele permite proteger o fruto da ovoposição das fêmeas por meio de uma barreira física, onde ele pode ser utilizado no ensacamento papel manteiga branco refinado, como também papel craft, assim como o TNT. Outra forma é a coleta e destruição dos frutos amadurecidos no pomar ou caídos no chão. Esse método ele realiza a coleta e o armazenamento desses frutos em valas com profundidade que variam de 20 a 40 centímetros, que serão cobertos com tela de malha fina de 2 milímetros. Isso vai proporcionar a retenção dos adultos de moscas e, ao mesmo tempo, vai permitir a passagem dos inimigos naturais e também ele vai reduzir a infestação no pomar, assim como impedirá a migração de moscas recém-emergidas para outras áreas. Outra forma é o método de controle biológico, no qual ele utiliza-se de agentes predadores, patógenos, nematóides, bactérias e parasitoides no combate dessas moscas das frutas. E alguns inimigos naturais já presentes na natureza realizam esse processo, porém não é suficiente para regular a população das moscas das frutas. Logo sendo necessário utilizar insetos, sendo principalmente da família Braconidae, que eles se apresentam como parasitoides que têm grande eficiência nesse combate. Tais como pode ser utilizado como exemplo o Ophius tyrone, assim como o Ophius feticre e a Diachamiforma longicaudata, onde essa espécie da longicaudata, as fêmeas elas conseguem localizar os frutos infestados com o mosco das frutas pelo odor de fermentação. Em seguida, localiza as larvas em seu interior através das vibrações produzidas por estas ao se alimentarem. Então, a fêmea ela introduz o ovopositor no interior do fruto e realiza a postura no interior do corpo da larva. Os ovos do parasitoide eclodem dentro das larvas das moscas,
quando essas já se transformam em polpas, no interior do solo, onde todo o conteúdo da polpa da mosca é consumido pela larva do parasitoide, os quais se transformam em pulpas dentro do pulpário da mosca. E ao final do ciclo, ao invés de emergir um adulto de mosca das frutas, vai emergir um parasitoide. Outro método de controle é o controle químico, sendo utilizado para a mosca das frutas a aspersão de iscas de proteína, podendo ser utilizado 1 litro de hidrosilato de proteína, mais 200 ml de melation, mais 100 litros de água. Logo, quando o nível de ação for atingido, deve-se pulverizar com isca tóxica, uma a cada 5 fileiras, e no caso de ter uma autoinfestação de mosca das frutas, será preciso realizar uma fileira sim e outra não. E deve-se aspergir a isca no volume de 100 a 200 ml de calda por metro quadrado da copa da planta. Outra técnica que temos é a técnica do inseto estéreo, onde os machos ou então as fêmeas elas são esterilizados por meio da radiação gama, e esse método ele visa diminuir o acasalamento férteis dessas moscas das frutas, e isso vai possibilitar a redução da população da praga a cada geração. Posteriormente, a Nadele vai dar continuidade ao trabalho. Dando continuidade aqui à apresentação, nós podemos ver aqui os inseticidas autorizados no Agrofit para cada espécie de inseto. E não só inseticidas, como a gente vê aqui, para a espécie Ceratitis captata, temos o inseto estéreo, vai ser no caso a venda da pulpa, que vai ser mais controle biológico, e também vamos ter piretroides, pinosinas, ésteres. E pegando aqui o preço, alguns eu não consegui encontrar o preço, mas por exemplo, o Desses 25SC, a gente encontra para venda sem receituário agronômico no Mercado Livre, como sempre, no valor aqui de R$ 223 um litro. Então existe um custo, e aí no caso da Ceratitis captata tem 5 produtos disponíveis, sendo 4 inseticidas mesmo e um produto biológico. Temos também aqui na Anastrefa o Silvanto Prime 200 SL, que é um produto até bem recente, o lançamento dele foi em 2020, não consegui encontrar preço, mas estava em torno, um leilão que teve que eu vi, estava em torno de R$1.000, 5 litros. E aí ele é utilizado em calda terrestre, sendo 500 a 1.000 litros por hectares. E aí vai depender também das recomendações, assim como os outros produtos, os outros 5, ele varia muito a forma de aplicação dependendo da marca e das recomendações do fabricante. Para aqui outro da família Anastrefa, nós temos o Delegate, que também é recomendado na Ceratitis captata. E aí, 120 gramas dele está no valor de R$ 589, vendido na Magazine. E então a gente vai vendo que cada produto ele vai ter a recomendação. Por exemplo, nesses outros dois não são recomendados macho estéreo, não tem recomendação, não tem produto, eu creio, né? E bem, outros manejos, outras formas importantes que temos nesse processo do MIP é também o uso de mudas de qualidade, mudas que tenham resistências. Às vezes, vocês encontram os materiais genéticos muito interessantes, com uma produtividade melhor, e que tem resistência também a diversas pragas. Então é importante selecionar bem essa muda, que aí vai já na resistência de plantas, de forma favorecendo aí o processo do MIP. A adubação, esses manejos culturais, tratos na produção mesmo, uma planta bem adubada, saudável, a tendência é que ela tenha menor infestação de pragas. Então também é importante fazer a adubação, as podas nos momentos ideais, e o monitoramento de pragas que a gente já viu anteriormente, mas aqui a gente vê que vai ser também um custo. Os custos do manejo integrado têm muita mão de obra envolvida.
o monitoramento ali tem uma frequência constante e a aplicação de produtos ou aplicação do manejo, né? Ensacamento de frutos, como a gente viu que na goiabeira é muito importante, eles vão ser custos relacionados muito à mão de obra. Como consideração final, a gente percebe que a realização do manejo integrado de pragas ela vai gerar uma redução dos custos produtivos, já que eu vou ter uma aplicação de inseticida com menor frequência, só em caso de necessidade, quando seguindo ali os índices de nível de controle, de dano, e também isso vai causar produtos com mais qualidade, com mais sanidade, frutos mais bonitos, que consequentemente vão dar mais lucro, né? Vão ser vendidos vão ter um valor agregado pela qualidade. E sendo assim uma estratégia muito boa para produtores de goiaba. E também produtores de outras culturas, sempre é interessante a questão do manejo integrado. Aqui temos as nossas referências. E é isso, muito obrigada pela atenção, pela oportunidade. Estamos disponíveis para as perguntas, mas não tem como fazer pergunta. Obrigada.